Louvado seja Deus, no último dia então desse propósito, quebrando os altares ocultos. E essa palavra que nós acabamos de meditar é um texto que Deus já fala comigo há algum tempo. Louvado seja Deus, em outras ocasiões, até mesmo em vigílias, eu já tive a oportunidade de pregar essa palavra, porque, como eu já disse, é um texto que fala profundamente comigo. Quando nós olhamos, meus irmãos, aqui para o reinado de Josias, e aí a gente volta um pouco atrás, e a gente vai analisar e ver, meus irmãos, a situação que o povo estava. O povo, eles tinham entrado em uma apostasia terrível. Se nós olharmos os reis que antecedeu a Josias, nós vamos encontrar lá atrás o rei Ezequias, que também foi responsável, como Josias, para um grande avivamento ali no povo de Deus. Foi responsável para uma grande reforma. Ezequias foi um rei que também agradou a Deus, que não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda, que fez tudo aquilo que o nosso Deus agrada. Mas certa vez Deus vai chegar para Ezequias e dizer: Ezequias, arruma sua casa, porque você vai morrer. E quando nós estudamos, meus irmãos, nós entendemos que o que Deus estava dizendo para Ezequias é: Ezequias, você vai morrer, e você não tem um sucessor para sentar na sua cadeira. Então arruma sua casa, prepara um sucessor, porque você vai morrer. E aí então, meus irmãos e irmãs, louvado seja Deus, aleluias, durante aquele período que Deus concedeu a Ezequias, aonde o próprio Deus o acrescentou 15 anos de vida, Ezequias então agora vai ter um filho. E o filho que Ezequias vai ter se chamou Manassés. E Manassés então agora, depois de Ezequias morto, senta na cadeira do rei para reinar. Mas se nós meditarmos na palavra de Deus, nós vamos entender, meus irmãos, que Manassés foi um dos reis mais idólatras que já sentou na cadeira de rei para reinar ali sobre Jerusalém. Foi um dos reis mais endiabrados, se assim eu posso dizer. Manassés, ele trouxe, meus irmãos, todo tipo de idolatria para dentro de Judá e de Jerusalém. Levantou altares, meus irmãos, aos Balaíns, levantou postes nos altos, nos montes. E se não bastasse isso, louvado seja Deus, aleluia, trouxe um povo, louvado seja Deus, para sacrificar os seus filhos a Moloque. Os filhos de Israel, os filhos do povo de Deus estavam sendo sacrificados a Moloque. Se não bastasse isso, meus irmãos e irmãs, louvado seja Deus, aleluias, Manassés vai construir altares ali ao redor das colunas do templo. Manassés vai trazer idolatrias para dentro do templo de Deus. O povo estava em uma apostasia só. O povo estava totalmente corrompido. Morrendo Manassés, nós então agora vamos contemplar o reinado de Amon, filho de Manassés. Manassés não reinou muito tempo não. Manassés reinou um pouco mais de 2 anos e fez coisas semelhantes ao seu pai Manassés. Amon, filho de Manassés, reinou pouco mais de 2 anos e fazendo as mesmas coisas que o seu pai havia feito. Ele foi morto por uma conspiração dos seus próprios homens. O povo
estava em uma apostasia só. Para todos os lugares que você olhava em Judá e em Jerusalém havia altos Abalaíns. Para todos os lugares que você olhava dentro de Judá e de Jerusalém, dentro do templo, o povo estava idolatrando outros deuses. É você olhar, meus irmãos, louvado seja Deus, para o meio do povo lá, o povo escolhido por Deus, totalmente rebeldes, homens e mulheres que tinham se rebelado contra Deus e voltado os seus corações para ídolos estranhos, ídolos. E quando nós olhamos, louvado seja Deus, para o reinado de Josias, que com 8 anos subiu ao trono, a palavra de Deus vai dizer que ainda jovem, ele começou a buscar ao Senhor. Que ainda jovem ele começou a orar, ele começou a buscar, ele começou a se aquebrantar na presença de Deus. E se nós meditarmos na palavra de Deus, nós vamos ver, meus irmãos, que Josias foi um rei profetizado, que ainda no reinado de Jeroboão, lá atrás, Deus já havia profetizado, louvado seja Deus, que ele levantaria um, e o nome dele seria Josias. E quando esse homem viesse ser levantado para ser rei ali em Jerusalém, ele seria responsável para um grande avivamento ali naquele lugar. Quando nós olhamos para o reinado de Jeroboão, Jeroboão corrompeu o povo e fez o povo cometer um grande pecado. Jeroboão foi responsável, meus irmãos, por construir bezerros de ouro em Betel, em Samaria. Jeroboão foi responsável, igreja do Senhor Jesus Cristo, de dizer ao povo: não suba para Jerusalém, dará muito trabalho para vocês. Vamos construir deuses aqui mesmo. Mas o que Jeroboão tinha era medo de o povo subir para Jerusalém, e aí então agora o povo adorar a Deus ali naquele lugar, e ele perder o povo. E aí ele corrompeu o povo. E aí ele levantou altares, bezerros de ouros ali em Betel, ali em Samaria, para que o povo viesse adorar ali esses deuses, diante desses altares. E a palavra de Deus nos relata dizendo que quando Josias assenta na cadeira do rei e começa a buscar a Deus, ele começa então agora a ser responsável por uma purificação dentro de Judá, dentro de Jerusalém e dentro do templo. Ele vai sair por toda Jerusalém, derrubando esses altares, queimando esses altares, pegando os ossos desses falsos profetas, desses homens que se corromperam ali naquele lugar, e tornando em pó, queimando em cima desses altares que foram levantados. E ele também, Josias, foi responsável por destruir esses altares que Jeroboão construiu lá em Betel, em Samaria, aonde lá atrás o próprio Deus já havia profetizado que levantaria um que seria responsável por uma grande reforma ainda no reinado de Jeroboão. Josias então vai chegar a destruir esses altares que Jeroboão levantou. Josias agora vai derrubar esses altares dentro de Jerusalém, Judá, dentro do templo. Mas antes de Josias entrar dentro do templo para purificar o templo, depois que ele faz essa limpeza em todo Jerusalém, ele retorna ao templo, e ele então agora vai convocar o povo. Ele vai convocar os seus homens de confiança, os seus sacerdotes, para ir buscar a prata, buscar o ouro, buscar aquilo que eles tinham como moeda corrente, o dinheiro daquela época, para que eles então viessem fazer a reforma ali naquele templo, reformar todo aquele templo. E presta atenção que Deus vai começar a falar a partir de agora.
Porque quando aqueles homens estão buscando ali a prata, o dinheiro, o ouro, quando aqueles homens estão indo nos porões daquele lugar, porões que quem sabe empoeirados, sujos, porões onde eram colocados a prata, o ouro, porões onde eles acumulavam suas riquezas. Quando esses homens estão indo lá buscar essa prata, esse ouro, esse dinheiro, eles encontram um livro. E quando esse livro é encontrado, esse livro é levado até o rei. E quando o rei ouve as palavras daquele livro, ele rasga suas vestes. E com um ato de humilhação na presença de Deus, ele chora, com as suas vestes rasgadas. E ele entende, naquilo que foi lido diante dele, que estava escrito naquele livro, que os seus antepassados, que aqueles homens que vieram antes dele, não havia guardado as palavras daquele livro, não havia praticado as palavras daquele livro. E aí então, dentro daquilo que estava escrito naquele livro deixado por Moisés, ele entende que a ira de Deus iria se levantar contra aquele povo, que a ira de Deus iria se levantar contra toda aquela congregação, contra toda aquela povo. Ele rasga suas vestes, rasgando as suas vestes, ele pede para que aqueles homens, louvado seja Deus, viessem consultar a Deus, viessem saber de Deus, como é que Deus estava diante de toda aquela situação, como é que Deus estava vendo toda aquela situação, como é que estava o coração de Deus olhando para aquele povo que ele escolheu para ser o seu povo, e um povo corrompido, um povo que estava adorando tantos deuses, levantando tantos altares dentro de Judá e de Jerusalém. Ele pede para que esses homens de confiança venham consultar, e esses homens de confiança vão até uma sacerdote chamada, uma profetisa chamada Hilda. E chegando lá, a igreja do Senhor Jesus Cristo, eu começo aqui a imaginar esses homens chegando no portão daquela casa. Eu começo a imaginar aqueles homens se aproximando daquele lugar, e antes mesmo daqueles homens bater no portão daquela casa, aquela mulher de Deus, aquela profetisa bradar de lá de dentro: mas antes de eu prosseguir aqui, igreja do Senhor Jesus Cristo, eu quero começar a aplicar essa palavra no coração de cada um de nós que é cristão. Porque se nós meditarmos nesse texto, nessa palavra, onde o povo estava adorando tantos deuses, levantando altares a tantos deuses, onde o povo estava em uma total apostasia, e aí nós vamos entender o motivo que levou essas pessoas à apostasia, o motivo que levou essas pessoas a levantar tantos altares a deuses estranhos ali naquele lugar. Como eu já estou falando aqui nessa palavra, os reis que antecedeu a Josias foram reis corruptos, reis idólatras, responsáveis por levantar altares dentro de Judá e de Jerusalém a outros deuses. Mas o porquê é que esses homens levantaram altares dentro de Jerusalém e Judá? Por que é que esses homens se corromperam tanto? Por quê? Porque eles esqueceram do livro da lei. Porque o livro da lei estava envolto, estavam esquecidos entre as riquezas ali daquele lugar. Estava esquecido em meio à prata, em meio ao ouro. Aleluias. O livro da lei, aleluias, glória a Jesus, louvado seja Deus. Dá a entender que foi deixado em segundo, em terceiro plano. Dá a entender que aqueles homens começaram a se preocupar mais com a riqueza, com o ouro, com a prata, com os bens materiais, e esqueceram o livro da lei. E eu tenho para mim que quando aquele livro da lei é trago até o rei, aquele livro estava empoeirado, estava sujo, estava esquecido.
Porque se aqueles homens que antecedeu Josias fossem homens que tivessem meditado no livro, eles não teriam se corrompido da maneira que ele se rompeu. E aplicando essa palavra aos corações de cada um de nós que aqui estamos, se nós negligenciarmos a palavra de Deus, corre o risco de nós fazermos as mesmas coisas que aqueles homens fizeram. Se nós não meditarmos nessa palavra de dia e de noite, e não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, nós corremos o risco de fazer a mesma coisa e começar a levantar altares a outros deuses dentro da nossa casa, no meio da nossa família, aonde nós viemos a conviver, a viver. Porque quando nós deixamos de meditar nesse texto, quando nós deixamos de meditar nessa palavra, nós somos facilmente enganados por Satanás. Nós somos facilmente enganados, aleluia, pelas coisas que são despejadas na humanidade. E o que a humanidade, o que o sistema quer, o que ela tem colocado na mente de todos nessa geração, é que você tem que ser alguma coisa, é que você tem que conquistar, é que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O que o sistema quer é que você venha se esquecer da palavra, porque se esquecendo da palavra, você vai se corromper e deixar de adorar o Deus dos céus. A palavra de Deus já nos relata dizendo: meditai nas escrituras sagradas. Meditai nas escrituras sagradas. Mas o que o sistema quer, o que esse mundo quer, o que eles estão colocando na mente dessa geração, é que você tem que lutar, você tem que fazer qualquer coisa para se dar bem, qualquer coisa para se enriquecer, qualquer coisa para acumular bens materiais. E aí, quando nós damos ouvido a esse sistema, quando nós damos ouvido à voz do inimigo, a voz do mundo que tem bradado todos os dias, aí então agora nós começamos a colocar Deus em segundo plano, começamos a colocar a palavra de Deus em segundo e em terceiro plano. E então aquele tempo que você tinha de meditar na palavra de Deus, você começa a ocupar esse tempo com qualquer outra coisa. Aquele tempo que você tinha de vir para a casa do Senhor, de fazer os seus propósitos, de vir para a casa de Deus, aquele tempo que você reservava para orar, aquele tempo que você reservava para jejuar e consagrar a sua vida diante de Deus, você vai estar ocupado, lendo livros e mais livros, estudando aqui, estudando ali, correndo para lá, correndo para cá, para acumular riquezas nessa terra, para acumular riquezas e bens nessa terra. A sua mente estará totalmente ocupada nas coisas terrenas. E é aí que os altares ocultos vão sendo construídos na sua própria mente. É aí que os altares ocultos vão sendo construídos dentro do seu próprio coração. E é por isso que o primeiro de todos os mandamentos é: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua mente, com todo o seu entendimento, com todo o seu entendimento. Amarás o Senhor teu Deus, não adorarás a outros deuses e nem levantarás altares a eles. Mas e aí, igreja do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, se nós não guardarmos esse livro, se nós não meditarmos nesse livro, louvado seja o nome santo do Senhor, infelizmente, nós estaremos adorando a Mamon. A Mamon, levantando altares a Mamon, o Deus da prosperidade, o Deus que faz as pessoas entenderem que as coisas materiais desse mundo é mais importante do que as coisas que vêm do alto, as coisas de Deus. O Deus que faz as pessoas entenderem e compreender que em primeiro lugar está construir riquezas,
que em primeiro lugar está em se estabelecer aqui na terra, quando na verdade, em primeiro lugar, estarmos em estabelecer na rocha que é Cristo. Que é Cristo. Louvado seja Deus, aleluia. Porque aquele que não está firmado na rocha, aquele que não está estabelecido e firmado na rocha, louvado seja Deus, aleluia. Quando tudo que vier desse mundo, desse sistema, vir contra ele, louvado seja Deus, aleluia, a casa dele não vai permanecer de pé, aleluia, glória a Deus. Quando o sistema vier com toda a força contra a vida dele, contra a mente dele, contra a casa dele, contra o sistema, vier contra ele dizendo: você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você tem que fazer tudo para você juntar riquezas aqui na terra. E sabe o que vai acontecer? Aquela casa que você estava construindo, mas não em cima da rocha, ela vai se ruir, ela vai cair, e grande será, infelizmente, a sua queda. Infelizmente. Mas aquele que está construindo a sua casa na rocha, aquele que está firmando os seus pés em Cristo, aquele que está firmando os seus pés na palavra, na verdade, aquele que está guardando essa palavra, que tem cuidado de meditar nela de dia e de noite, você não será engolido pelo sistema, você não se deixará levar pelas coisas desse mundo, pelos desejos carnais desse mundo, você não se deixará levar, você vai levantar a voz e dizer: o meu coração, tudo que há nele, toda adoração que há aqui dentro, antes de qualquer coisa, é oferecida ao Deus dos céus, ao Deus dos céus, ao Deus dos céus, ao Deus dos céus. Altar somente a Ele, adoração somente a Ele, aleluia. Aí você vai dizer: se eu louvo é para Ele, se eu canto é para Ele, se eu prego é para Ele, se eu trabalho é para Ele, se eu estou lá naquele lugar de trabalho, foi Ele que me colocou aqui, então é Ele que deve ser adorado, é Ele que deve ser adorado, é Ele, é Ele, é Ele, oh, aleluia. Porque muitas vezes a pessoa vem aqui e busca e pede para Deus abrir uma porta, e Deus abre a porta, mas daqui a pouco essa pessoa não honra a Deus com aquela porta que Deus abriu. Daqui a pouco aquela pessoa que está lá, se usufruindo da bênção, da porta que Deus abriu, ele começa a se esquecer de Deus. Aí Deus, para provar ele, leva ele para trabalhar em um lugar, para começar de baixo, para saber se quando ele começar a subir ali naquele lugar de trabalho, ele vai guardar o seu coração ou não, ele vai adorar a Deus ou não. Porque a palavra de Deus nos relata dizendo que Deus permitiu para que os homens viessem caminhar no deserto, para saber o que havia no coração deles, para saber se a adoração deles era a Deus ou não era para Deus, para saber se eles adoravam somente a Deus ou qualquer Deus poderiam corromper a eles. E Deus permitiu que esses homens viessem então caminhar pelo deserto durante 40 anos. Então vai chegar o momento que Deus vai te levar para um local de trabalho, e Ele tem um lugar para te colocar ali, mas a princípio Ele deixa você começar lá de baixo. A princípio Deus deixa você passar pelo deserto, para saber o que há dentro do seu coração, para saber se quando você começar a ser levantado ali naquele lugar, você vai continuar honrando a Deus na porta que Ele abriu para você, para saber se você não vai se corromper e começar a levantar altares a outros deuses ali dentro daquele lugar. De que forma? Não honrando a Deus, honrando aquilo que as pessoas usadas pelo inimigo vai falar com você ali naquele lugar, dizendo: não esquece esses negócios. Irmãos, certa vez, louvado seja Deus, aleluia, eu estava estudando um pouco sobre missões
E o que eu ouvi a respeito do país da Bélgica é que o sistema ali que reina ali dentro daquele país doutrina aquelas pessoas para que eles não venham aceitar o Evangelho, para que eles não venham seguir essa nossa religião. Por quê? Porque as autoridades daquele país entendem que quando uma pessoa segue essa nossa religião, quando uma pessoa se torna cristão, ela começa a deixar de produzir, e deixando de produzir, o país empobrece. Ela começa então agora, a igreja do Senhor Jesus Cristo, eles começam a doutrinar o coração daquelas pessoas, dizendo: não, se vocês seguirem essa religião, o tempo que vocês estariam trabalhando, produzindo, e o país crescendo, vocês estarão ocupados com as suas orações, estarão ocupados com seus negócios. E isso é bíblico, porque quando Moisés pediu para Faraó dizer: deixa nós ir ao deserto adorar, Faraó vai dizer: não, vocês não vão adorar, muito pelo contrário, eu vou sobrecarregar vocês de trabalho, eu vou triplicar o trabalho de vocês, e com isso vocês não terão tempo de adorar o Deus de vocês. E o sistema vem usando isso até os dias de hoje. Então por isso lá as autoridades da Bélgica dizem: não, vocês não vão aceitar essa religião, porque senão essa religião vai tomar o tempo de vocês, e tomando o tempo de vocês, vocês não vão progredir, vocês não vão prosperar, e vocês não prosperando, a nação também não prospera. É a doutrinação daquele país para aquelas pessoas. Mas isso não vem deles, não, isso vem lá de trás, lá muito de trás. Satanás já usa essa artimanha há muito tempo. Satanás já utiliza essa artimanha há muito tempo. Ele vai nos ocupando, ele vai trabalhando na nossa mente, e com isso ele vai tirando o nosso tempo de estar na casa de Deus. Ele vai roubando o nosso tempo de meditar na palavra, ele vai roubando o nosso tempo de consagração a Deus. E quando ele nos tira, louvado seja Deus, desse lugar de oração, de consagração, de meditação na palavra, facilmente ele nos conduz a adorar a ele mesmo, a Satanás. Facilmente ele nos leva a adorar a outros deuses terrenos, a outros deuses dessa terra. Certa vez, para mim concluir esse texto, essa pregação, no capítulo 17 do livro de Atos, aleluia, quando Paulo está ali em Atenas, aleluia, Paulo ele vai começar a rodar ali por aquela cidade, andar por aquela cidade, e ele vai perceber, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que aquela cidade estava cheia, lotada de altares a outros deuses. E então agora, a igreja do Senhor Jesus Cristo, se eu fosse você, eu glorificava a Deus. Se eu fosse você, eu exaltava a Deus. Atenas, como alguns historiadores vão dizer, tinha mais altares a Deus do que até mesmo pessoas ali naquele lugar. Tinha altares a todos os deuses que eles imaginavam. Paulo está ali andando por Atenas, e Paulo está anunciando as boas novas, e os atenienses não tinham outra coisa no coração deles a não ser ouvir novidades. Qualquer pessoa que chegasse ali falando alguma coisa nova para eles, independente do que fosse, eles queriam ouvir daquela pessoa. Os atenienses, os homens ali da Grécia, são homens sábios, homens cultos, homens que tinham prazer de ouvir qualquer pessoa que chegasse ali falando alguma coisa diferente que eles não tinham ouvido ainda. Mas assim mesmo eles vão chamar Paulo de um tagarela. Ô tagarela, vem aqui, nós queremos te ouvir. E aí eles colocam o tagarela, apóstolo Paulo,
no meio do aeroporto, onde só tinha homens cultos, homens inteligentes. E quando Paulo está ali naquele lugar, onde só tinha homens inteligentes, Paulo vai introduzir a sua pregação da seguinte maneira: ele vai olhar para aqueles homens cultos e inteligentes e dizer assim: ó, vejo que vocês são um tanto pouco supersticiosos, vejo que vocês são um tanto pouco religiosos, porque rodando aqui, andando pela cidade de vocês, eu pude contemplar que em cada esquina, em cada beco, em cada rua, em cada lugar, tem um altar a deuses dessa terra. Inclusive tem um altar, e lá está escrito: altar ao Deus desconhecido. E Paulo vai dizer: é sobre esse Deus que eu quero conversar com vocês. É sobre ele. Que para vocês, por vocês terem tanta reverência aos deuses, vocês não deixaram de construir um altar a um Deus, mas no entanto, por vocês não conhecer Ele, vocês denominaram o Deus desconhecido. É sobre esse Deus que eu quero pregar para vocês. E Paulo começa a sua pregação dizendo: foi através desse Deus que ele levantou um, e através desse que ele levantou, ele então agora levantou uma humanidade inteira. E o propósito do qual Deus levantou uma humanidade inteira através desse homem foi para buscar a Deus, o Deus dos céus, esse Deus que vocês denominam Deus desconhecido. Aí Paulo vai dizer assim: inclusive, esse Deus que vocês denominam Deus desconhecido é o Deus que dá o ar que vocês respiram. Isso significa que o Deus que eu estou anunciando para vocês, denominado Deus desconhecido, tirar esse ar que vocês respiram, todos vocês morrem. Então significa que a adoração de vocês primeiramente deveriam ser a Ele, porque é Ele que dá a vida, porque é Ele que dá o ar que vocês respiram, e vocês estão negligenciando a adoração a Ele. Vocês todos vieram deles, vocês todos são descendência deles. Então a adoração de vocês deveriam ser primeiramente a Ele, ou unicamente a Ele. Aí Paulo não vai terminar aí não. Paulo vai chegar assim, ó. Inclusive, eu estava andando aqui e ouvi algumas coisas de um poeta de vocês mesmos. E o poeta de vocês mesmos diziam assim: como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência deles. Paulo estava dizendo assim: um poeta de vocês conhece mais o Deus desconhecido que vocês denominaram do que vocês mesmos. Sabe por quê, igreja? Porque se nós somos criados por Deus, tem pessoas que não se interessam de buscar a sua origem. Tem pessoas que vivem a vida inteira e não se interessam de perguntar de onde eu vim e para onde é que eu estou indo. Tem pessoas que vivem a vida inteira e não procuram entender qual é o propósito da sua vida. Como assim, se é o bem mais precioso que nós temos, o dom da vida? E sabe por que Satanás não quer que você busque isso? Sabe por que nós, por muitas das vezes, não nos interessamos por isso? Porque o próprio inimigo não quer que nós buscamos a nossa descendência. O inimigo não quer que nós venhamos buscar a nossa origem, de onde foi que nós viemos. Sabe por quê? Porque todo aquele que buscar saber da sua origem, ele só vai chegar em um lugar. Em um lugar. Quem está entendendo, glorifica a Deus. Se nós somos descendência deles, se nós somos criados por um só,
toda a humanidade inteira, não são só nós que estamos aqui não, todos nós, se nós procurarmos saber de onde a gente veio, porque para que nós sabemos, para que nós venhamos saber para onde é que nós estamos indo, primeiramente a gente precisa saber de onde foi que a gente veio, porque você não consegue procurar uma localização no seu celular aqui, louvado seja Deus, sem antes você dizer aqui mesmo qual é a sua localização de partida. Então presta bem atenção, para que nós venhamos saber para onde é que nós estamos indo, nós precisamos saber de onde foi que a gente veio. E se toda a humanidade, por isso que o propósito é esse, buscar a eles, se toda a humanidade procurar saber de onde foi que você veio, se você cavar e ir a fundo, você vai chegar em um só lugar, porque todos nós viemos de Deus. Todos nós viemos de Deus. E é por isso, igreja do Senhor Jesus Cristo, que a adoração deve ser somente a Ele. O nosso louvor deve ser somente a Ele. O nosso culto deve ser somente a Ele. Nós viemos dele e é para lá que nós estamos indo, louvado seja Deus, aleluia. É para lá que nós estamos voltando. Nós somos originados dele, nós viemos dele, a ele adoração, a ele louvor. Não deixa, louvado seja Deus, os desejos dessa vida fazer com que você venha levantar deuses estranhos dentro da sua casa. Não deixa que os desejos dessa vida venham fazer com que você venha levantar altares lá dentro da sua casa e adorar a outros deuses, né? Que o seu coração esteja voltado unicamente aos deuses do céu, ao Deus Criador dos céus e da terra. Que a sua adoração, que o seu louvor, que o seu culto, que as suas finanças, que os seus negócios, que a sua casa, que a sua família, que os nossos filhos sejam para adorar a Deus. Adorar a Deus. Talvez muitos dos altares ocultos que nós estamos pedindo para Deus repreender, para ser quebrado aqui nessa manhã, seja altares que você próprio levantou, seja altares que você próprio está cultuando. Talvez os altares que você está pedindo para ser repreendido na sua vida, você mesmo ergueu lá dentro da sua casa, colocando o seu coração em outras coisas da terra, adorando outras coisas da terra. Talvez você está aqui e já está preocupado dizendo: acaba logo o culto, eu preciso cuidar das minhas coisas. Termina logo essa pregação, eu preciso cuidar das minhas finanças, dos meus negócios. Amanhã é segunda-feira e eu preciso trabalhar. Talvez você está aqui ocupado com aquele trabalho lá, aquele trabalho, tudo que você precisa fazer, aquilo que foi te pedido. Faça isso e mais isso, para você ser cada dia mais bem sucedido, para você se dar bem cada dia. E a sua mente está voltada para isso toda hora, todo momento, todo instante. Vem para a casa do Senhor, é para Deus abrir porta, é para Deus ajudar. Ajuda os meus estudos, ajuda os meus negócios, ajuda as minhas finanças, me dá condições, me dá dinheiro, me dá saúde. Eu quero trabalhar, eu preciso. E Deus está dizendo: esquece isso e me busca, esquece isso e me adora, esquece isso, busca primeiramente o reino do céu e a sua justiça. E Deus está bradando no seu coração, dizendo: busca primeiramente o reino dos céus. No capítulo 6 do livro de Mateus, é isso que Jesus Cristo está pregando. No capítulo 6 do livro de Mateus, Jesus está dizendo assim: olha, não ajuntais tesouros aqui nessa terra, que o ladrão mina, que a ferrugem corrói. Juntai tesouros no céu. Aí sabe o que ele vai dizer? Vocês estão preocupados demais com o que vai comer, com o que vai vestir, com o que vai beber. Aí ele vai dizer assim: ó, os passarinhos que nem plantam e nem cegam, todos os
dias são alimentados. Ele vai dizer: um lírio do campo que foi plantado hoje e amanhã é cortado e lançado no fogo, nem Salomão se vestiu como ele. Agora imagina vocês que são filhos do rei, imagine vocês que são filhos do pai, imagine vocês que são filhos daquele que é dono do ouro e da prata. Aí sabe o que Jesus vai dizer no capítulo 6? Ele vai dizer assim, ó, que a preocupação que os homens têm com o que vai comer, com o que vai vestir, com o que vai beber, isso é preocupação do ímpio. Isso não deve ser preocupação dos filhos de Deus, porque o nosso Deus é um Deus provedor. Isso não é preocupação dos filhos de Deus, sabe por quê? Porque ele vai dizer assim, presta bem atenção, ele vai dizer, ó, buscai então primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e todas essas coisas, alimento, vestidura, bebida, vos serão acrescentadas. Buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e aquela porta de emprego vai abrir. Buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e ele vai te dar uma faculdade boa, ele vai te introduzir em lugares que você terá condições de comer, de vestir e de beber. Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e não te faltará nada. Por quê? Porque ele é o nosso pastor e de nada tenho falta. Ele é suficiente para nós. É, igreja, é isso que Deus está falando conosco. Entrega inteiramente a sua vida ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Glorifica, irmão. Faça essa igreja glorificar. Ajuda essa igreja a bater palma e dar aleluia. Ajuda essa igreja a exaltar o rei. Oh, igreja, o Espírito de Deus está falando conosco aqui nessa manhã. Está falando. Enquanto nós deveríamos estar voltados para as coisas do Senhor, enquanto nós deveríamos estar ocupando o nosso tempo em oração, em vigília, enquanto nós deveríamos estar ocupando o nosso tempo em evangelização, em levar a palavra de Deus, em ganhar as pessoas para Jesus, nós estamos ocupando o nosso tempo com livros e mais livros, com coisas e mais coisas, enquanto nós deveríamos estar proclamando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo às almas que estão perecendo, orando para que os Deus do céu venha atender as nossas necessidades segundo a vontade deles. Que nós sairemos daqui hoje, meus filhos, com um pensamento diferente. Aqueles povos estavam em uma total apostasia, e se eu fosse você, eu meditava nesse texto, desde o reinado de Ezequias até o reinado de Josias, e você vai ver como esse povo estava. Por quê? Porque esqueceu o livro da lei em meio às riquezas, em meio aos desejos desse mundo, em meio às Louvado seja Deus. Glória a Deus. Certa vez um homem vai chegar para Jesus e dizer assim: Jesus, eu quero te seguir. E Jesus vai dizer assim: quer mesmo? Porque o filho do homem não tem sequer uma cama para deitar, não tem sequer um travesseiro para colocar a sua cabeça. Se quiser, então vem. Vem. Mas não significa que ele era um mendigo, que ele era uma pessoa que não tinha provisão na vida dele. Ele estava dizendo: venha. Eu não tenho lugar certo, não, mas isso não significa que eu não tenho a provisão de Deus na minha vida. Certa vez Jesus vai chegar para um jovem rico, e o jovem rico vai dizer assim: como é que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus vai dizer: guardar os mandamentos. Sim, estou guardando todos os mandamentos, desde a minha infância, da minha mocidade, eu guardo todos eles. Aí é como se Jesus olhasse na cara daquele jovem e dissesse assim: ó, você está se esquecendo do principal de todos eles. Você está dizendo que guarda todos os mandamentos, mas o principal você está negligenciando. Porque Jesus, sondando o coração daquele jovem, Jesus sabia que o coração dele estava voltado para as riquezas. E Jesus estava contemplando dentro do coração daquele jovem
o seu coração não está inteiramente a Deus, você não está colocando Ele em primeiro lugar. Aí Jesus vai olhar na cara daquele jovem e dizer assim, ó, está dizendo que está guardando todos os mandamentos, no entanto falta-te uma coisa. Uma coisa. Pega todos os seus bens, vende e reparte os dinheiros aos pobres e segue-me. Quando Jesus falou isso para aquele jovem, ele se entristeceu porque era rico. E aí o que ele fez? Virou as costas para Jesus e foi embora. E para mim terminar essa palavra, Jesus não mudou o discurso ali, não mudou. Jesus não chegou para aquele jovem e disse assim, tudo bem, você é rico, a sua oferta é boa, o seu dízimo é bom, pode ficar. Jesus não mudou o discurso, porque tem muitos pastores que mudam o discurso, tem muitos líderes que mudam o discurso, tem muitas pessoas que não querem corrigir a todos. Por quê? Porque tem alguns ali que para ele é especial, o dízimo é grande, a oferta é grande. Tem muitos líderes que, se a oferta é grande, o dízimo é grande, ele passa a mão na cabeça. Jesus não passou a mão na cabeça daquele jovem, sabe por quê? Porque o que estava em jogo ali era a salvação daquele jovem. Aquele jovem perguntou, como é que eu faço para herdar a vida eterna? E para herdar a vida eterna não tem mudança de discurso, a pregação é uma só. O que estava em jogo era salvação, e com salvação não se brinca. Seja rico, seja pobre, todos. Eu poderia caminhar mais neste texto, sabe por quê? Porque quando termina tudo isso, Josias vai fazer um concerto com aquele povo. E sabe o que Josias vai fazer? Ele vai convocar jovens, crianças, mancebos, pessoas de autoridade, pessoas simples, pessoas ricas, pessoas pobres. Ele vai convocar a todos. Todos, está escrito, pode meditar lá. E lá está escrito que ele convocou as autoridades, pessoas de alta sociedade, e também chamou as simples, para dizer para eles, olha, o discurso é um só, seja por rico, seja por pobre. Vamos fazer um pacto, para que todos nós venhamos adorar um só Deus. Um só Deus. Um só Deus. Um só Deus. Nesse mesmo texto do capítulo onde está relatado do jovem rico, Jesus vai dizer para eles assim, é por isso que é difícil o rico entrar no reino dos céus. Aí Pedro vai dizer, bom Jesus, então está difícil as coisas, Jesus, então como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer com os ricos, se é difícil? Aí Jesus vai virar para eles e dizer assim, ó, no entanto, para Deus tudo é possível. Glorifique e exalta a Deus. Ei, lá tem lugar para o rico e para o pobre. No entanto, o discurso é um só. Aceite o Senhor Jesus Cristo, entrega a sua vida para Ele, e tudo Ele fará. Lá tem lugar para o rico e para o pobre. O que o rico não pode fazer, é adorar as coisas desse mundo, adorar as suas riquezas, os seus negócios, e negligenciar a palavra de Deus, negligenciar as coisas de Deus. Seja rico, seja pobre, seja simples, seja rei, seja plebeu, seja todos. Fica de pé, por favor. Fica de pé. Eu disse para todos vocês que eu tinha uma palavra, e graças a Deus que nós procuramos ter um tempinho mais para a palavra hoje.